Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Podcast Educação em Foco. Hoje eu estou com uma figura ilustríssima, o professor Nuno Crato, ex-ministro da Educação, de Ciência e Educação de Portugal, já passou por vários cargos no setor educacional, catedrático em matemática e estatística, uma pessoa com um currículo muito extenso na área da educação e que nos deu a honra de participar desse programa. Seja bem-vindo, professor Nuno Crato, ao nosso programa, direto de Portugal aqui para o Brasil. Muito obrigado, é um prazer para mim estar convosco. Muito obrigado. Professor Nuno, eu vou já entrar de solo aqui, já entrando num tema que é polêmico, principalmente aqui no Brasil, que é a questão da capacitação de professores. No Brasil a gente tem um problema, uma realidade muito dura, né, onde a gente tem talvez uma situação em que teremos um apagão de professores, de profissionais nos próximos anos. A gente já vinha enfrentando uma situação em que tínhamos profissionais com baixa qualificação no mercado e que precisávamos capacitar continuamente para poder mantê-los no mercado. A parte de gestão pedagógica é uma área também que precisa ser reforçada nos currículos de pedagogia e de formação de professores aqui no Brasil. Enfim, eu imagino que aí na Europa e especificamente em Portugal, talvez vocês estejam enfrentando problemas parecidos, eu não sei. Eu gostaria que o senhor fizesse delineasse aí um perfil do que está acontecendo na Europa e em Portugal e se alguma coisa se assemelha com a situação do Brasil hoje. Muito bem. Eu achei interessante essa palavra que você falou de um apagão. É verdade, nós também estamos a ter um apagão de professores no sentido em que há falta de professores. Até há cerca de 4 ou 5 anos essa falta não se sentia, mas como é evidente, nós todos envelhecemos e os professores que entraram em massa para o sistema educativo nos anos 80 e 90, hoje estão a retirar-se, estão à beira da reforma, outros estão mesmo a sair. E isso é inevitável. É uma questão demográfica que já estava prevista há bastante tempo, mas que não se soube contrariar. Agora, porque é que não se fez aquilo que devia ser sido feito, isso é outra questão. Mas este é um problema que estamos a enfrentar neste momento. Em relação aos professores portugueses e à capacitação dos professores portugueses, eu direi que os professores que atualmente existem e que existiram nos últimos 20, 30 anos são professores muito experientes. E são professores experientes, conhecedores, que nos permitiram em Portugal ultrapassar situações difíceis e, ao mesmo tempo, melhorar a educação em Portugal. Portanto, isso é aquilo que nós gostaríamos de continuar a ter, mas temos que enfrentar este problema agora, que é o problema da formação de novos professores. É um problema grande e há uma série de erros, em minha opinião, que são feitos e que continuam a ser feitos. Bem, agora vamos admitir que os professores são atraídos para a profissão. Essa é uma coisa importante fazer, atrair professores para a profissão. Vamos admitir que eles são atraídos para a profissão. Então, há aqui o problema da sua capacitação, da sua preparação. E aqui nós estamos a fazer vários erros em Portugal e na Europa em geral. O primeiro erro é não dar o suficiente destaque ao conhecimento da matéria que os professores vão ensinar. Muitas vezes diz-se, bem, não basta saber, é preciso saber ensinar. É verdade, mas não se pode ensinar aquilo que não se sabe. E por isso a formação dos professores deve dar um grande destaque ao conhecimento das matérias que eles vão transmitir aos alunos. Por exemplo, um professor de física é alguém que tem que saber muito de física, um professor de português é alguém que tem que saber muito de português, não pode saber apenas aquilo que está no manual, é uma pessoa que tem que ter uma cultura de português ou de geografia, do que seja muito grande, muito maior do que aquilo que está no manual escolar, no livro de texto. E isso é um aspecto, essa formação dos docentes na área de docência, portanto, a formação dos professores substantiva naquilo que eles vão ensinar,
tem sido desprezada em muitos países europeus. Tem sido desprezada porque têm vingado teorias de que o importante é saber ensinar, o importante é saber comunicar. Mas nós não podemos comunicar aquilo que não sabemos. Portanto, temos que, em primeiro lugar, temos que saber de que é que estamos a falar. Professor Nuno, atualmente, como funciona esse processo de capacitação em Portugal e na maioria dos países na Europa? Quer dizer, existe uma política de capacitação? Existe uma política que essencialmente tem dois ou três caminhos. Um caminho é o caminho que Portugal seguiu até, digamos, até 1980, que é o caminho de a pessoa tira um curso, completa os estudos numa área, por exemplo, suponhamos português, completa estudos nessa área e depois tem um pequeno suplemento pedagógico. Foi o que se passou, por exemplo, com o meu pai. O meu pai estudou matemática, licenciou-se em matemática, como nós aqui dizemos, não sei se no Brasil também se diz da mesma maneira, licenciou-se em matemática e depois resolveu ser professor. E foi ensinar. Depois de estar como professor e estar alguns anos como professor para ficar aquilo que nós chamávamos efetivo, ou seja, para ficar contratado definitivamente, teve que fazer estudos pedagógicos. Esses estudos pedagógicos eram 4 cadeiras, e eram 4 cadeiras sobre educação geral, história da educação, lembro-me desta porque eu li os livros dele na altura, algumas questões de pedagogia, etc. Mas estamos a falar 4 cadeiras, quer dizer, 4 disciplinas, estamos a falar de pouco num conjunto de uma formação muito grande, que era muito grande na área da matemática. Isso foi aquilo que se passou até 1980 e que se passa em muitos países europeus, que é a pessoa estuda uma coisa, geografia, o que seja, e depois a seguir vai ensinar e faz um complemento de treino pedagógico. Que não é um mau sistema. Os ingleses estão a voltar a esse sistema, fazem a capacitação como professores já de uma maneira muito intensa, como você descreveu, então, fazem essa capacitação de professores já em exercício, já como professores. E há o sistema atual português, que em breve vai ser abandonado, eu também vou explicar porquê, que é um sistema em que a pessoa faz uma licenciatura, aquilo que nós chamamos faz um grau universitário de 3 anos, e após esse grau universitário de 3 anos, faz outro grau universitário, que é um mestrado de 2 anos, em pedagogia, em treino específico para ser professor. Portanto, um professor de geografia, durante 3 anos estuda geografia na universidade e depois, em seguida, faz 2 anos de ensino de geografia. Este é o outro sistema que existe e que é o sistema que até há pouco existe, que atualmente existe em Portugal, só que com a falta de professores não é possível continuar com este sistema e é preciso fazer uma formação mais apressada de professores. Portanto, é preciso voltar ao sistema antigo em que a pessoa estudava uma matéria e depois tinha uma capacitação em serviço, no trabalho, que não é mau. Esse problema em si não é mau. E há um outro problema na formação de professores em geral na Europa, que é, além de haver ou ter havido uma sobrevalorização da parte pedagógica, a sobrevalorização da parte pedagógica não está feita de uma forma moderna. Ou seja, aquilo que é ensinado aos futuros professores são coisas que vêm do século passado e até anteriormente. Os professores não são informados das teorias pedagógicas, psicologia, estatística mais recentes. E, portanto, são formados ainda muito na teoria do Piaget, na teoria das etapas do Piaget, que hoje se sabe que não são verdades, que é uma construção que não corresponde à realidade, mas ainda são formados nessa teoria e são formados muito em ideologia das classes sociais, ideologia de como conseguir reduzir as desigualdades, questões desse tipo, e não tanto em treino na sala de aula. Isso significa que muitas vezes os professores vão desarmados para a sala de aula, porque aquilo que levam para a sala de aula são ideias construtivistas ou ideias de pedagogia mais antiga que não funcionam, ou que funcionam mal. E, portanto, o professor acaba... Pegando esse gancho aí, desculpe interromper, professor Nuno. Diga. Eu também preferimos conversar. A gente verifica que
os resultados no PISA especificamente, né, naquela avaliação da OCDE, dos países ali, regiões frias ali como Suécia, Finlândia, etc., foram surpreendentes no início, né, início dos anos 2000. Surpreendente porque as pessoas esperavam que países como Japão, Estados Unidos e outros estivessem ali capitaneando a fila dessa lista no resultado inicial do PISA. E depois a gente verificou que esses países foram decaindo, né? Os resultados eles foram caindo pouco a pouco, obviamente que eles mantêm uma qualidade muito elevada, porém esses resultados parece que estão murchando, vamos dizer assim. E a gente verifica que coincidiu justamente com a entrada de muitas teorias construtivistas nesses países. Eu não sei se eu estou certo em relação a isso, eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso. Eu sou exatamente da mesma opinião, porque o caso mais paradigmático é o caso da Finlândia. Você olha para a Finlândia em 2000, 2003, no PISA, obteve resultados surpreendentes. Essa é uma das grandes surpresas do PISA, como você disse bem. Mas isso deveu-se a Finlândia ter tido uma política de formação de professores e desenvolvimento curricular muito rigorosa. A partir dos anos 2003, 2006, a Finlândia foi mudando de perspectiva e foi começando a falar da pedagogia da descoberta, da felicidade das crianças, e não tanto da educação e da educação explícita e bem orientada. E a Finlândia começou a decair. E é triste, mas é verdade. Desde 2006 que a Finlândia, em todas as avaliações internacionais, vem baixando. Sempre a baixar a Finlândia. E as pessoas ao mesmo tempo vão à Finlândia ver o que a Finlândia está a fazer e julgam que aquilo está certo, mas aquilo que a Finlândia neste momento está a fazer é aquilo que está a causar o declínio da Finlândia. Quem diz da Finlândia diz de outros países. Nós hoje na Europa devíamos olhar sobretudo para a Estónia, que é o único país europeu que mantém níveis elevados comparados com os dos países melhores do mundo, que são Singapura, ou países e regiões Singapura, Taiwan, Macau, Coreia do Sul, e que são aquelas regiões que têm um ensino mais rigoroso e que não brincam em serviço, eles estão ali para ensinar e para que os jovens aprendam. Não sei se respondi mais ou menos à sua pergunta, mas eu julgo que sim, julgo que a entrada de ideias construtivistas extremas e ideias muito frouxas sobre a educação, o combate ao ensino explícito em educação, foram algumas das causas que levaram a Finlândia a decair progressivamente. E outros países também. No Brasil aconteceu algo parecido, só que no caso do Brasil nós não vivenciamos a era de ouro, quer dizer, a gente não chegou a melhorar a educação, aconteceu antes de melhorar. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte, que enquanto os Estados Unidos e a Europa na década de 1960, 70 estavam sistematizando a educação, estudando fortemente neurociência, você tem um surgimento das taxonomias da aprendizagem, taxonomia de Bloom ali na década de 60, e todo um processo de reorganização da educação, o Brasil passou por um processo inverso, que foi um processo de desorganização. Quer dizer, a gente foi para um caminho de não sistematizar a educação, mas para um caminho de deixar a educação ainda mais subjetiva. Ao ponto de... Isso aí é uma opinião minha, tá? Uma visão minha de histórica. Não estou afirmando aqui que é uma verdade absoluta. Mas ao ponto de, na década de 1980, nós termos uma academia, uma educação muito focada numa cultura anti-avaliação, inclusive, né? E não avaliar para não ter dados estatísticos objetivos sobre a mensuração do processo de educação. Isso é verdade, isso é um erro que o mundo inteiro faz. Em todo o mundo há pessoas a defender isso, a defender que não se deve avaliar, a defender que não deve haver currículo, a defender que os jovens devem ser entregues a si próprios, que o importante é motivá-los, que o importante é que eles aprendam por si, e isso tem trazido danos muito grandes à educação, muito grandes. Como funciona essa estruturação curricular em Portugal, professor? Existe um currículo nacional em Portugal que é seguido pelas escolas?
No ensino superior, existe alguma... O Ministério da Educação, ele, de alguma forma, ele gerencia essa questão curricular no ensino superior também? Como é que funciona isso hoje? Olha, vamos começar pelas escolas, sem contar com o ensino superior, que o ensino superior é diferente. Nós temos que ver que aqui houve 3 etapas recentes, 3 etapas. Há uma etapa até os anos 2000, desde a Revolução de 74 até os anos 2000, sobretudo já mais perto dos anos 2000, que é uma etapa muito romântica, de pedagogia pela descoberta, muito de felicidade das crianças, tudo isso que nós chamamos romântico. Podemos discutir depois este termo, eu julgo que é um termo bastante apropriado. Essa etapa vai até 2000. Em 2000 começam a aparecer, em 95 começa a aparecer o TIMSS, que é uma avaliação internacional em matemática e ciências do 4º ano de escolaridade, também tem o 8º, também tem o Advanced, que é mais avançado. No 4º ano de escolaridade começa a aparecer o TIMSS e começa a aparecer o PISA em 2000. E o que o TIMSS e o PISA nos mostram é que Portugal não está bem. E mostram exatamente o que você vem descrevendo, que é, mostram que o Japão, que a Singapura, que a Coreia do Sul, etc., eram países muito avançados e que na Europa Portugal estava bastante mal, bastante abaixo dos outros países. E então dá-se uma viragem entre 2000, a partir de 2000 dá-se uma viragem e todo o país, todos os partidos, todos os governos começam a dar atenção aos resultados e começam a melhorar o currículo e a melhorar a avaliação. Isso tudo vai até 2015. Em 2016 inicia-se outro ciclo de 8 anos que dura até hoje. Eu espero que mude. Houve eleições, portanto alguma coisa vai mudar, eu espero que mude para melhor, vamos ver o que é que vai acontecer, mas houve um ciclo político de 2016 até 2023 que foi exatamente o contrário, foi voltar atrás, foi voltar ao romantismo, foi acabar com o currículo e acabar com a avaliação. Ora, vamos então talvez descrever a idade de ouro de Portugal, que é a idade entre 2003 e 2015, em que fomos sempre subindo. E sempre melhorando. Nessa idade de ouro havia um currículo nacional e havia interesse em que esse currículo nacional fosse cada vez mais bem organizado, mais claro, mais específico, mais ambicioso. E havia a avaliação nacional. Você tem de ver uma coisa, Portugal é um país pequeno, portanto, Portugal é mais pequeno em população do que o Estado de São Paulo, muito mais. Portugal tem 10 milhões. Portanto, não faz sentido nenhum em Portugal que não haja um currículo nacional. Mesmo no Brasil, eu julgo que se deveria caminhar para algo parecido com o currículo nacional, mas enfim, isso é com vocês é que sabem como é que as coisas são. Portanto, há um currículo nacional, ou havia um currículo nacional, e havia avaliação. E essas duas coisas levaram-nos a melhorar muito entre 2003 e 2015. Agora, foi destruído o currículo, foi destruída a avaliação. E os resultados pioraram muito. Portugal piorou muito, é triste dizê-lo, mas tem que se dizer, entre 2016 e 2023. Portugal baixou muito no PISA, no TIMSS, no PIRLS, todas as avaliações internacionais. E para mim é muito claro, porque nós não precisamos de olhar muito à volta para o mundo para perceber o que funciona e não funciona. Nós portugueses temos a experiência portuguesa. A experiência portuguesa diz-nos, entre 2003 e 2015, currículo exigente, avaliação, melhoramos. 2016 a 2023, sem currículo exigente, sem avaliação, pioramos. Portanto, a coisa é clara. Eu não respondi ainda a uma coisa que você perguntou, que é nas universidades. As universidades são elas próprias que fazem o seu currículo. Mas as universidades, existe um organismo exterior que é relativamente independente, que é uma agência que verifica se as universidades têm condições para fazer o que estão a fazer. E, portanto, essa agência exterior não diz às universidades, o currículo deve ser isto, mas vai avaliá-las e diz-lhes, mas como é que é? E diz-lhes, olha, isto não pode ser, porque não vamos certificar-vos. Não vai dizer como é que se vai fazer, mas vai dizer um curso de engenharia eletrotécnica que não tem matemática e não tem matemática avançada, transformadas de Fourier, eles dizem, olha, este curso não pode estar certificado. Portanto, é uma espécie de controle
à distância do currículo. Há um controle de certificação do currículo nas universidades e há uma grande flexibilidade curricular nas universidades, o que eu acho que é bom. Agora, no ensino obrigatório, que em Portugal vai até o 12º ano, que vai até aos 18 anos ou 12º ano, nesse ensino obrigatório é muito importante que haja um currículo, que o currículo seja claro. Isso não há dúvida, para mim. No caso do Brasil, eu acho que você deve conhecer já um pouco essa realidade, nós optamos por uma base nacional curricular, né, que não é um currículo, é um documento que é estruturado nos moldes de um currículo, porém com descritores mais genéricos, mais gerais, que são utilizados para nortear a construção dos currículos nas escolas. E aí, quando eu falo escolas, pode ser uma escola individualmente, ou uma rede de escolas, ou até mesmo um ente público, um estado, um município, estruturando seu currículo. O ponto positivo disso é a flexibilização, onde você tem a possibilidade de, no mesmo país, ter N tipos de currículos de acordo com a região, com a regionalidade, os aspectos regionais, etc. E o lado mais negativo, na minha opinião, sobre isso é que você aumenta muito a complexidade do processo, porque você vai ter que ter profissionais qualificados em diferentes instâncias, capazes de criar currículos e o mais difícil do que criar, eu acho que é atualizar o currículo continuamente, fazer certo. A gestão curricular, né? Numa situação em que a gente não tem nem professor, quer dizer, a gente está vivendo aí um déficit de professor, e quanto mais, e mais difícil ainda, professores gabaritados e qualificados na questão da gestão curricular. Então, é um problema grande. Quando eu vejo currículos como o de Singapura, por exemplo, né? Eu sei que Singapura é um país muito pequeno, assim como Portugal é muito pequeno em relação ao Brasil, mas será que numa situação como essa, igual a nossa, onde a gente não tem tantos profissionais assim disponíveis, não seria melhor ter um currículo nacional? Eu vivo me perguntando isso, né? É uma boa pergunta. Eu estive presente quando foi aprovada a base curricular. Eu estive numa cerimónia no Conselho Nacional de Educação, em Brasília, e eu julguei, todos os discursos foram nesse sentido, eu julguei que era um passo em frente. Mas aqui a sensação que muitas pessoas me transmitiram é que era um passo muito pequeno. Era preciso que o currículo fosse mais explícito, mais claro, mais ambicioso, mais bem estruturado, etc. E eu, olhando pelo que sei, parece-me que isso faz sentido. Faz sentido que o currículo deva ser mais desenvolvido. Agora, há outro ponto que eu também gostaria de dizer, que é o seguinte: é fazer um currículo ou concretizar um currículo é muito difícil. Caso português, Portugal, nós reformulámos o currículo entre 2011 e 2015 com muita preocupação por estes aspectos que eu estou a falar. Exigente, progressivo, estruturado, ambicioso. Reformulámos o currículo. E tivemos muitas dificuldades. E estamos a falar de um país europeu, e estamos a falar de um país, é verdade que é pequeno, mas é um país, estamos a falar do país todo. Tivemos dificuldades porque é difícil encontrar especialistas em algumas áreas. E alguns aspectos funcionámos muito bem, noutros não tão bem. A ideia de que um grupo de professores, um grupo de escolas pode fazer um currículo, eu julgo que é uma ideia perigosa, porque o currículo é algo que é difícil. Fazer um currículo, seja de que matéria for, seja geral, seja de que matéria for, é algo que exige especialistas na matéria. Não se pode fazer um currículo de língua portuguesa sem ter professores, investigadores de língua portuguesa. Não se pode fazer um currículo de língua portuguesa sem ter professores de português do ensino médio, do ensino fundamental. Não se pode fazer isso sem ter pessoas que saibam do currículo, do desenho curricular, que tenham experiência nisso. Isso significa equipas. É algo muito difícil. A ideia de que agora 3 ou 4 professores juntam-se e fazem um currículo é uma ideia muito perigosa. Eu julgo que é uma ideia muito, muito perigosa e não corresponde à realidade. Quer dizer, vão fazer um currículo que necessariamente é muito deficiente. É o que me parece. Eu o que concordo, me parece. É que é muito difícil fazer.
E é exatamente a nossa experiência aqui, professor Nuno. Quer dizer, as pessoas Sim. estão... caiu a ficha, porque por incrível que pareça, né, a gente viu isso aqui na prática, quando as primeiras versões da base curricular foram lançadas no Brasil, a primeira impressão que as escolas, as instituições de ensino tiveram foi de que aquilo já era um currículo pronto, quando, na verdade, o próprio documento afirma que não é, né? E eles começaram a lidar com aquele documento como se ele fosse o currículo. E depois de algum tempo, eles perceberam... para ser um currículo, claro. Isso. E aí, depois de algum tempo, eles perceberam, peraí, isso aqui não é currículo, isso aqui é uma base. Eu não tenho como criar avaliações, desenvolver aulas me baseando numa base. Eu preciso de algo mais explícito, né? E a gente está vivenciando hoje aqui internamente no Brasil, pelo menos a nossa experiência na Questione, enfim, com avaliação, é que está todo mundo buscando estruturar os seus currículos, só que essa dificuldade... É muito difícil. É muito difícil. E aí isso me faz realmente pensar de que talvez o nosso caminho não seja um caminho tão simples. Talvez o caminho mais simples seria iniciar com um currículo mais explícito, mais bem desenvolvido. Mais explícito. Olha, nós olhamos, por exemplo, para o caso que eu conheço no mundo em que há mais especialistas da área, em que há mais treino e mais experiência de fazer currículo, que é a Inglaterra. Inglaterra é um país extraordinário em muitos aspectos. Basta lembrarmos do Newton, enfim, de tanta gente em Inglaterra e hoje em dia, da ciência em Inglaterra, tudo isso para percebermos que é um país extraordinariamente desenvolvido do ponto de vista intelectual. Inglaterra tem muita experiência de currículo, porque há muitos anos que as escolas e os grupos de escolas têm essa atividade de desenho curricular. Atualmente menos, porque existe um currículo nacional, mas mesmo assim a concretização do currículo tem muito trabalho das escolas. Eles têm muitos especialistas. A Inglaterra é um país excepcional deste ponto de vista. Eu vou muito à Inglaterra e vemos encontros de professores que debatem, que todos eles têm muita experiência sobre o problema. Mas mesmo em Inglaterra, o que acontece muitas vezes é que um grupo de escolas diz que vai desenhar o currículo para esse grupo de escolas, mas eles na realidade vão aproveitar um currículo já feito. Porque na realidade o que eles fazem a adoção de certos manuais escolares, livros de texto, fazem a adoção dos livros e contratam através de grupos de empresas, de grupos de escolas, aquilo que vão fazer. E no Brasil passa-se um pouco o mesmo, pelo que eu sei, porque existem muitas empresas que desenham currículos, que ajudam a desenhar os materiais escolares e que os fornecem às escolas. É algo muito difícil, portanto, seria bom, julgo eu, concentrar esforços, falando do Brasil, falando de Portugal, falando praticamente de todos os países, concentrar esforços e tentar que houvesse um currículo desenhado o mais nacional possível, o mais geral possível, ou seja, que tivesse muitos contributos. Isso não quer dizer que depois não haja algumas especificações que sejam regionais, é óbvio. É óbvio que há coisas que se estudam, imagino eu, no sul do Brasil, que não têm tanta importância no norte do Brasil. Naturalmente, as guerras farroupilhas, as guerras do sul, tudo aquilo ainda hoje tem uma grande marca no sul do Brasil, que não tem tanto na Amazónia. Na Amazónia há outras coisas. Portanto, há especificidades. Mas não se admite que, julgo eu, ou não se deveria admitir que um jovem não tivesse um conhecimento básico da história do Brasil, não soubesse o que foi o conflito com o Uruguai e com o Paraguai, não soubesse esse tipo de coisas. Claro que no Sul isso está tão visível, você atravessa a rua em Porto Alegre e você vê o museu disto, vê o museu daquilo, vê Bento Gonçalves, vê que está muito mais presente, mas deve haver algo comum para todo o país, julgo eu que isso é muito importante. Eu estou a falar do país do Brasil, que eu conheço bem, mas que, enfim, não me cabe a mim dizer exatamente como fazer, mas em geral julgo que isto se aplica a todos os países. Isso impacta fortemente, além da avaliação que a gente vai falar daqui a pouco, na questão do material didático, né? Então, quando você não tem um currículo bem delineado, fica difícil até produzir materiais didáticos.
O Brasil tem um mercado educacional, creio que bem diferente do mercado europeu em geral e de Portugal especificamente, mas aí você vai me falar se eu estou certo ou estou errado. Não, é verdade, no Brasil, é verdade. A gente tem hoje no ensino superior o setor privado dominando as graduações, quer dizer, você tem hoje praticamente 80% do mercado de graduações no Brasil hoje de alunos estão no setor privado. E uma pequena parcela ainda está no setor público, né? Porque o modelo de ensino superior no Brasil público ele é bem caro e ele não consegue acompanhar muito bem as nuances de mercado, e o setor privado termina engolindo o setor público nessa área. Na área de pós-graduação, o setor público ainda é bem forte, mas também está sendo engolido pelo setor privado. Já no ensino básico no Brasil é o inverso. A gente tem vou arredondar números aí para não errar, em torno também de 80% do mercado, só que aí do setor público, é o invertido. E só 20% está no setor privado, pulverizado em pequenas redes de escolas e em escolas unitárias. Quando a gente pensa no setor privado, o material didático hoje está sendo dominado pelos sistemas de ensino, que são empresas privadas que oferecem materiais didáticos pré-prontos, né, preparados, e que são baseados, em muitos casos, em nenhum currículo, baseados apenas na própria BNCC, na própria base curricular, o que é muito genérico, né? E isso pode afetar profundamente a qualidade desses materiais didáticos. E é o que a gente vê na prática, né? A gente tem um problema sério em relação aos materiais didáticos. E tem um outro problema. Desculpa eu interromper, tem um outro problema muito grave, que é, se você não tem um currículo nacional, ou regional, ou estadual, o que seja, se não tem um currículo comum que seja exigente, você deixa às escolas, aos professores, às empresas, etc., definirem o que é que vão fazer. E há uns que fazem muito menos, outros fazem mais. E, portanto, as desigualdades, digamos, as diferenças entre regiões e entre ricos e pobres aumentam, porque há uma tendência para não ser difícil, para facilitar, para ajudar, e isso tudo traz grandes dificuldades aos jovens. E mesmo num país como Portugal, que é um país mais homogéneo, mais pequeno, a existência de um currículo e a existência de avaliação ajuda os professores a dizer, não, isto é o mínimo que temos que fazer, não podemos agora dizer que por os nossos alunos terem dificuldades não se vai falar disso. Não, tem que se falar, tem que se chegar lá. O currículo é um desafio, o currículo é algo que desafia as escolas, desafia os professores. Se entregamos os manuais escolares e deixamos que cada um faça como quer, o que acontece é que há uns que fazem o mais simples possível, e isso significa que há alunos que vão ter uma educação muito mais pobre do que outros. É o que isso quer dizer. Eu concordo totalmente com esse ponto. E hoje a gente enfrenta esse problema do material didático, né? Mesmo as escolas particulares mais caras, elas não conseguem obter materiais de alto nível, de alto padrão, pelo menos na média, por conta desse desnorteamento. Não é culpa, eu não vou nem culpar as empresas que produzem esses materiais, é porque eles não têm um bom referencial para a produção desses materiais. E em muitos casos os professores precisam fazer gambiarras, né? Adaptações, para poder pegar um material que não está legal, que não é interessante, e adaptá-lo para o que precisa realmente ser ensinado. E a vida do professor, em muitos casos, é adaptar. E não é tarefa dos professores. Os professores, eu faço parte de um grupo que se reúne esporadicamente, que é o Textbook Summit. É um grupo internacional dirigido por ingleses sobre a feitura de manuais escolares. E o representante de Singapura está sempre a dizer uma coisa, diz sempre assim: nós queremos fazer os materiais escolares o mais bem organizados possível para que os professores se concentrem em ensinar os alunos e não a construir materiais. Os materiais devem ser utilizados pelo professor, e construir materiais é difícil. Se o professor ainda vai ter que construir os seus próprios materiais, vai ter um trabalho duplo e não vai ter, de certeza, os materiais da qualidade que teriam se houvesse um currículo comum e um currículo e materiais bem feitos por empresas, por outros autores, etc.
Isso me leva a um outro tema, né? Que aí é um tema que a gente trabalha aqui no dia a dia mais fortemente, que é a avaliação. Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão das avaliações padronizadas, né? Certo. Na minha percepção, as avaliações padronizadas que iniciaram-se fortemente nos Estados Unidos, né? No início do século passado, e que perduraram muito forte até os dias de hoje, elas tiveram um revés nos últimos anos, ou últimas décadas, onde vários países começaram a utilizar menos essas avaliações padronizadas. Algumas universidades americanas chegaram até a abolir avaliações padronizadas. Eu vi uma matéria recente do New York Times falando de uma grande universidade voltando a utilizar as avaliações padronizadas. Exatamente. Como é que você vê o futuro das avaliações padronizadas, professor Nuno? Elas vão... Eu acho que elas devem voltar. Eu acho que não tem método matemático, mas você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Em termos de métodos matemáticos e estatísticos, eu acho que não se inventou nada melhor do que a psicometria para a gente avaliar o cognitivo. Mas você que me diz aí se eu estou certo ou estou errado. É isso que você está dizendo. As avaliações padronizadas são fundamentais por muitas razões. Primeiro porque elas são mais justas. As pessoas às vezes pensam, não, vamos avaliar porque cada aluno é um aluno, cada aluno aprende da sua maneira, cada jovem é ele próprio, ele tem o seu estilo de aprendizagem. Isso é tudo bobagem. Na realidade, quando começamos a dizer isso, começamos a dizer que não nos importamos que haja uns que saibam menos que outros, que haja uns que estejam mais mal preparados que outros. E as avaliações padronizadas têm uma vantagem, são mais equitativas, estão todos perante a mesma realidade e isso puxa para cima toda a gente. Eu acho que as avaliações internacionais as avaliações padronizadas são muito importantes por causa disso. E fazer uma avaliação também não é fácil. Nós às vezes pensamos, um professor chega ali e faz ali não sei como é que vocês dizem, nós dizemos um teste, ou uma prova. A palavra prova é muito usada no Brasil. É muito usada. Antigamente em Portugal dizia-se ponto. Um ponto era uma prova. Prova, um teste, o que fosse, não é? O professor faz... Mas o professor faz isso, faz 3, 4, 5, 10 durante o ano para os alunos, muito bem. Mas as avaliações padronizadas que se fazem a nível nacional ou regional ou internacional são coisas que são muito mais bem feitas, porque são equipas de especialistas que estão anos, estão dias a olhar para cada pergunta e a ver se a interpretação dessa pergunta não pode ser um pouco diferente, se a pergunta é clara, se não é ambígua, se ela vai avaliar aquilo que você está falando, da teoria da resposta ao item e tudo isso, se ela vai avaliar ou não aquilo que é suposto avaliar, se ela é válida. E esses especialistas conseguem fazer provas que são muito melhores do que aquelas que você ou eu fazemos, assim aqui num instante, nas nossas matérias. Claro que nós continuamos da sala de aula a avaliar os alunos, isso é muito importante. E é importante, sobretudo, a chamada avaliação formativa, que é a avaliação para os ajudar a progredir. Mas a avaliação dos alunos sumativa precisa de ser bem feita e ser guiada por provas standardizadas é bom. O facto de existirem provas standardizadas eleva um país e leva o país a ter, critérios mais avançados, mais exigentes. Há vários estudos interessantes sobre isso. Por exemplo, há um grupo de economistas, sobretudo de Munique e de Stanford, que têm estudado o impacto das provas standardizadas na avaliação dos países, na educação dos países. E as conclusões a que eles chegaram são mais ou menos, entre muitas outras, são mais ou menos estas. Quando um país introduz uma prova standardizada, os resultados do país habitualmente sobem, aumentam. Quando o país retira uma prova standardizada, os resultados baixam. E isso é fácil de entender porquê, mas isto são dados internacionais que nós temos hoje, porque hoje temos, no século XXI, nós temos o PISA, temos o TIMSS, temos todas essas avaliações internacionais e temos toda a história internacional que nos permite fazer comparações desse tipo.
não é? Eu acho que isto é muito interessante. Esses economistas são Birgit Bauer, Ludger Wassmann, Erich Hanuschek, são economistas que têm estudado muito isso. É um grupo grande com base em Stanford e em Munique que tem chegado a essas conclusões. O que a gente faz aqui na Questione, além de ajudar a estruturar avaliações estandarizadas ou padronizadas, é tornar padronizada a avaliação formativa, né? Sim, também, exatamente. Trazer características da avaliação padronizada para a avaliação formativa. Então, as instituições de ensino que trabalham conosco, por usar a tecnologia, elas terminam criando um padrão de estruturação de itens. A gente usa, claro, a estatística também para ajudá-los a definir quais são os melhores itens. E ao criar um banco de itens qualificado e estandarizado, eles vão aplicar esses itens nas avaliações formativas, e isso aí vai ajudar a qualificar ainda mais as formativas. Claro que não chega no nível de uma avaliação padronizada clássica, porque, como você disse, uma avaliação padronizada clássica envolve ali até aspectos científicos muito fortes que não dariam para ser implementados no dia a dia do professor, mas alguns aspectos a gente consegue implementar. Então, gente tem tido muitos bons resultados nesse processo de padronização das formativas aqui no nosso trabalho no Brasil. Eu acho que o que você está dizendo é muito importante, porque o que você está dizendo é que o sistema, se eu entendi bem, não existe uma avaliação, há um sistema de avaliações. E esse sistema de avaliações beneficia de haver avaliações padronizadas, de haver avaliações feitas na sala de aula, tudo isso. E que todas são orientadas pela exigência das provas padronizadas. E por isso é que é muito importante ter provas padronizadas nos países. Perfeito. É isso aí que a gente tenta fazer aqui e acho que está conseguindo. Com a ajuda da tecnologia, claro. E aí eu vou puxar um outro assunto aqui que é justamente ligado à tecnologia, né? Eu costumo dizer aqui no Brasil, e já escrevi alguns artigos sobre isso, que existem as modinhas educacionais, né? As modas, as coisas que vêm, duram 3 meses e somem, né? E já tivemos várias modas, né? Modinhas. Por exemplo, aprendizagem com tecnologia virtual, uso de óculos, uso de capacete, 3D, mundo virtual, enfim, já tivemos muita coisa. E no fato é que essas tecnologias muito novas, elas não tiveram nem tempo de serem maturadas na educação, nem de serem estudadas. E a gente não tem dados científicos sobre a maioria delas, sobre a implementação delas em sala de aula. E aí muitas instituições de ensino e até países investem muito dinheiro e compram essas tecnologias como se elas fossem revolucionar a educação, fazer um milagre da noite para o dia. Uma delas eu considero também como uma tecnologia muito importante. Eu não estou aqui para falar mal da tecnologia, pelo contrário, eu acho que vai ser uma tecnologia que vai mudar muito a face da educação no mundo inteiro. É a inteligência artificial, tá? Que não é nova, né? A inteligência artificial é uma coisa antiga, só que agora a gente tem ferramentas mais modernas, mais eficazes. Na minha concepção, a inteligência artificial ela vai ser muito utilizada pelos professores, pelos gestores, vai aumentar muito a nossa produtividade, a qualidade dos materiais didáticos produzidos. Eu acho que realmente ela vai nos ajudar muito nisso. Mas eu vejo com ceticismo o uso da inteligência artificial em sala de aula, quer dizer, usando ela como realmente ferramenta didático-pedagógica de ensino. Qual é a sua opinião sobre isso, professor Nuno? Eu também sou bastante cético sobre as modinhas. Nós temos tido modas e modas, sempre que aparece uma coisa nova, parece que essa coisa agora é que vai ser. Agora é que vai ser diferente. Agora é que vai ser, que vão todos entusiasmar-se pela educação e vão todos aprender mais. E isso é uma coisa muito antiga. Você vai ver, por exemplo, uma frase muito interessante que é uma frase que diz, eu não vou dizer quem é que disse esta frase, digo depois, que disse assim: agora os jovens vão deixar de ser ensinados pelo professor, vão passar a ser ensinados pela imagem, pelo vídeo. Você sabe quem é que disse isso? Foi o Thomas Edison.
em 1907 ou coisa que o valha. Portanto, já existe sempre esta ideia de que agora a tecnologia vai revolucionar tudo. Já o Edison tinha essa ideia. Há um filósofo pós-moderno, que é o Lyotard, que em 1970 dizia que até o fim do século XX os professores iam desaparecer da sala de aula, porque iam aparecer computadores. O aluno ia ser ensinado por computadores, e os professores, quanto muito, o que fariam era ensinar os alunos a usar o computador. Quer dizer, vê-se que isto é um disparate completo, porque os alunos não precisam disso, os alunos precisam de aprender, não é de aprender a mexer no computador. E sempre houve estas ideias. Agora é com a inteligência artificial. Eu julgo que a inteligência artificial vai mudar muita coisa, mas eu não sei o que é que vai mudar. E há coisas que eu imagino que não vão mudar nunca, ou que vão mudar pouco, e então nós, até termos a prova de que assim vai ser melhor, devemos ser muito cuidadosos. Uma das coisas que se passaram com a pandemia foi que a pandemia mostrou-nos que nada substitui o ensino presencial, nada substitui o professor e a sala de aula. Mostrou-nos isso muito claramente, não sei como foi no Brasil, mas em Portugal e noutros países, eu vi artigos que diziam... Aqui foi um desastre. Aí foi um desastre. Aqui também foi um desastre completo. E eu vi pessoas que no início da pandemia escreviam a dizer: isto vai ser fantástico, porque agora é a oportunidade para ter a educação dirigida pelos computadores, e isso vai ser extraordinário, e agora finalmente o jovem vai ele próprio entusiasmar-se e tomar em mãos o ensino. Claro que não foi nada disso que se passou. Claro que foi um desastre, foi no Brasil, foi no mundo inteiro um desastre. Os países onde não foi um desastre foram os países que mantiveram um sistema muito organizado, Taiwan, Singapura, etc. Mantiveram um sistema muito organizado e não deixaram que as coisas se destruíssem. Portanto, eu não sei o que se vai passar com a inteligência artificial. Possivelmente a inteligência artificial vai ser muito útil. Também vai ser um risco. Agora, vamos ver, estamos aqui para ver, vamos utilizando. Quando nós vemos que ainda há jovens que estão a entrar no ensino superior e não sabem usar uma folha de Excel, ou não sabem outras coisas simples, o que é que nós estamos a falar sobre tecnologia? É uma maneira de desviar dos problemas, não é? É uma maneira de desviar dos problemas, claro. Vamos olhar para a tecnologia, vamos usar a tecnologia sempre que isso for possível. Por exemplo, os testes que vocês fazem com a teoria da resposta ao item, obviamente, imagino vocês usam ferramentas de computador que fazem a validação dos testes. Interessantemente, a gente usa o papel, né? A gente usa o papel para fazer o teste, mas... digitaliza Sim. o papel e o resultado sai como se fosse eletrônico, né? Em tempo quase que real. A gente tem também a possibilidade de fazer online, só que a gente já verificou, que alguns estudos pelo menos dizem isso, que o uso de telas não é igual. A relação do estudante com o papel ela é diferente da relação com a tela. A leitura em tela, aparentemente, ela é mais superficial. Então, obviamente, fazer uma avaliação utilizando tela não vai capturar os dados da mesma forma que a gente captura os dados utilizando o papel. Então, eu ainda acredito que o papel seja a melhor tecnologia em termos de captura de dados na avaliação cognitiva. Pode ser que eu mude de ideia, pode ser que venha um estudo que mude, né? Pois, do que eu conheço, para estudar é melhor o papel do que o ecrã. Para ler um romance, para ler o Machado de Assis, é mais ou menos a mesma coisa, do que eu conheço de estudos. Claro que ter computador, ou ter um tablet, ajuda a ver certas coisas e não deve ser deitado fora por causa disso, mas não deve substituir o livro, como é evidente. Mas o que eu estava pensando era uma coisa um pouco diferente. O que eu estava pensando é, nós vamos utilizar a tecnologia para desenhar, para entender e validar os testes que estamos a fazer, porque temos que fazer muitos cálculos, temos que fazer muita recolha de dados, etc. E isso, claro que a tecnologia ajuda. Agora, sobre os testes em si, o Teams e agora o PISA fazem os testes em computador. E entende-se porquê? Porque em computador é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais fácil, mas eles têm um sistema de controle que eles chamam controle de modo, para ver se
há maior dificuldades que são introduzidas pelo computador ou não há, e tornar as provas comparáveis, as em papel e computador. Mas enfim, isso agora é o futuro. Ainda vai ter muita coisa a ser discutida em relação a essa questão do uso de telas, né? Muita coisa vai acontecer. No início dos estudos, né? É isso. Inclusive, essa avaliação, essas novas avaliações aí do PISA e as avaliações internacionais utilizando tela são novíssimas, né? Eles também não têm nem dados ainda para comparar, e nem sei se vai dar para comparar os resultados dessas avaliações com os anteriores que foram feitos no papel. Talvez tenha que zerar o jogo, né? Eles têm um sistema. O PISA tem umas perguntas, são chamadas perguntas âncora. Você deve saber isso, se calhar até melhor que eu. Tem umas perguntas âncora que são perguntas que eles fazem iguais, de prova para prova, e permite-lhes comparar como é que os estudantes estão, se a prova é mais difícil, se não é mais difícil, em função dessas perguntas âncora. Enfim, há muita coisa. A minha grande desconfiança é sobre a influência da tela no comportamento do aluno, né? Porque a luz que a tela emite, né? A relação do nosso cérebro com a tela é diferente. A tela muitas vezes gera mais impaciência, ela gera mais superficialidade, ela pode até induzir, na minha opinião, e de alguns artigos, induzir ao erro em função de uma relação que é diferente. E eu não sei se até que ponto essa variável ela influencia no resultado da avaliação. Pode ser que não influencie, pode ser que eu esteja enganado aí na percepção. Ou pode ser que se consiga compensar. Eu não sei, eu tenho que ler mais sobre isso para me convencer de que avaliar numa tela vai ser igual a avaliar no papel. Eu teria que ter estudos comparativos, né? A mesma avaliação aplicada em diferentes métodos e fazer comparações, etc. Eu não vi ainda esses estudos, eu espero que já tenha e que a gente consiga entender melhor isso. Os técnicos do PISA, nos relatórios técnicos, já falam disso. Mas enfim, são relatórios que estão a sair ainda e são coisas jovens, isso é verdade. Exato. Professor Nuno, hoje, na sua opinião, quais são os grandes desafios da educação portuguesa? Quer dizer, o que é que vocês precisam suplantar aí? O que é que vocês evoluíram e o que é que vocês involuíram, né? Você falou que lá atrás vocês conseguiram evoluir bem por um período, lá em 2015, 2013, e agora parece que a coisa desandou um pouco, e desandou sob que aspecto, né? E quais são os desafios aí para frente? Eu julgo que os desafios são os mesmos que existiam em 2000. Em 2000 nós percebemos que era necessário ter um currículo mais ambicioso, mais bem estruturado, e que era necessário haver avaliação mais sistemática. E quando começámos a introduzir essas duas componentes do ensino, e outras também, mas essas duas sobretudo, o ensino começou a melhorar. Em 2016, quando abandonámos essas duas componentes, o ensino começou a piorar, os resultados começaram a piorar. Portanto, eu julgo que um grande desafio para já, que é algo que eu julgo que o próximo governo vai ter a oportunidade de fazer, não sei se o quer fazer, se não quer, mas eu julgo que sim. Vamos ver ainda, porque nós estamos neste momento ainda a apurar os resultados das eleições. Mas o grande desafio é retornar a um currículo exigente e a uma avaliação bem feita. Julgo que são esses dois desafios. Mas depois há um outro desafio muito grande que nós temos neste momento, que é a falta de professores. E como é que vamos colmatar essa falta de professores? E para isso vai ser preciso atrair professores e vai ser preciso dar-lhes uma formação não só científica, como também pedagógica. A pedagógica, como eu disse, também deve ser modernizada, não pode ser aquela pedagogia antiga, eu falo do Piaget, ou do Vygotsky, ou do construtivismo, coisas que são do século XIX ou do século XX. Mais do século XX do que do XIX, mas algumas, as ideias da escola nova, são ideias da chamada escola nova, são ideias do século XIX ainda. Essas ideias todas, enfim, já foram ultrapassadas, a ciência evoluiu muito e, sobretudo no século XXI, a ciência evoluiu muito. Temos as neurociências, como você falou, temos a psicologia cognitiva, temos os estudos estatísticos, temos a chamada economia da educação, temos muitas áreas que nos permitem hoje em dia dar uma formação aos professores muito mais modernizada e muito mais eficiente. E isso no frigir dos ovos, tudo se volta para currículo, avaliação,
capacitação de professores e material didático, né? Não muda. É verdade, é verdade. Professor Nuno, um outro tema aqui que eu acho que é interessante, vamos falar um pouco do ensino superior. No Brasil, elas são, na média, pelo menos, são bem fechadas. Você não tem um grande volume de professores estrangeiros convidados a trabalhar nas nossas universidades. Você também não vê um intercâmbio muito intenso de professores do Brasil indo para fora. Existe, mas não é tão intenso se compararmos com outros países. Também não há um grande intercâmbio de alunos, de estudantes. Quer dizer, você não encontra muitos alunos do exterior nas universidades brasileiras. O inverso talvez não seja verdade. A gente tem muitos brasileiros estudando fora, isso é verdade. Mas, de uma forma geral, a gente tem um sistema acadêmico muito hermeticamente fechado no Brasil. Eu sei que em países como os Estados Unidos, eu visitei algumas universidades americanas, e a gente percebe que lá o percentual de estudantes estrangeiros e de professores convidados é muito grande. Chega a bater 40%, 30% dos estudantes, dos professores da universidade. Como é que é essa realidade em Portugal? Você acredita que essa questão desse intercâmbio entre professores e de estudantes é importante para a universidade? E qual é o peso que você dá a isso? É muito importante. Portugal, felizmente, internacionalizou-se bastante. Neste momento, há bastantes professores estrangeiros em Portugal e, sobretudo, há muitos estudantes estrangeiros em Portugal. Eu, quando aulas de mestrado, há mais estudantes estrangeiros do que portugueses. Muitos brasileiros, franceses, polacos, ingleses, de muitos países, e isso é muito saudável, porque isso dá aos nossos jovens uma perspectiva mundial mais aberta. Agora, infelizmente em Portugal, ainda existe muito nas universidades aquilo que se chama endogamia, que é a universidade forma os seus alunos voltam a ser professores dessa mesma universidade, portanto, em vez de ser aberto ao exterior. Os Estados Unidos são um exemplo nisso, porque os Estados Unidos têm uma regra, que é praticamente a 100%, que é: se você se gradua numa universidade, tem o doutorado nessa universidade, você não vai ensinar para essa universidade, vai para outra. Depois pode, mais tarde, em alguns casos, voltar a essa universidade, mas é muito raro. A regra é: você se gradua numa universidade, tem o doutorado nessa universidade, vai ensinar noutra. Isso é muito bom e isso é muito importante, porque isso permite que haja uma grande circulação de ideias, que as coisas mudem, e também este combate à endogamia também combate as pequenas, que nós dizemos em Portugal, as pequenas capelinhas, os pequenos grupos, os interesses dos pequenos grupos nas universidades, que são uma coisa de facto muito má. É verdade, aqui no Brasil não tem essa regra, e você percebe que há a palavra que a gente usa aqui é nepotismo, né? O tráfico, também o tráfico de influência, contratação de professores baseando-se nas amizades e nas influências, justamente porque aquele professor passou 4 ou 5 anos fazendo doutorado ali, fazendo contato com todo mundo, e gera um vínculo que dificulta até a contratação mais séria daquele profissional, né? É mesmo. Professor Nuno, a conversa está muito boa, o tempo passou muito rápido, foi muito bom ter a sua presença aqui no programa. Eu espero conhecê-lo pessoalmente, que eu ainda não conheci, tá, pessoal? Eu também espero. Eu conheci o professor Nuno hoje aqui, à distância, e eu já vinha acompanhando o trabalho dele há muito tempo e tinha maior expectativa em conhecê-lo. Eu agradeço demais a sua presença e deixo aqui o microfone livre para o senhor passar alguma mensagem, algum recado, alguma dica educacional aqui para os gestores educacionais brasileiros, e também divulgar algum projeto seu que esteja em andamento. Sigam o professor Nuno lá no LinkedIn, ele é muito ativo lá, ele está sempre participando de entrevistas, postando conteúdos. Eu sigo muitos conteúdos que ele indica lá, muitos artigos muito interessantes de cientistas e professores portugueses e de outros países. Eu acho que vale a pena. Professor Nuno, o microfone é seu, o senhor pode passar a mensagem que achar mais interessante. Muito obrigado. Olha, eu apenas acrescentaria, nós já discutimos tantas coisas, foi uma conversa tão interessante, pelo menos para mim foi muito interessante.
Já discutimos tantas coisas que eu acrescentaria só uma. Eu, neste momento, estou a trabalhar em Portugal num projeto chamado Iniciativa Educação. É muito fácil vocês chegarem a esse projeto, porque vão ao Google, escrevem Iniciativa Educação, ou escrevem mesmo iniciativaeducação.org e entram no site. Esse é um projeto que tem 2 ou 3 componentes, da leitura, do ensino profissional, mas tem uma que eu julgo que é muito interessante para os brasileiros e para os portugueses, que é tem uma atividade de divulgação científica. Nós temos todas as semanas artigos novos sobre aquilo que está a ser investigado no mundo que tem impacto para a educação. Por exemplo, eu falei aqui destes estudos dos economistas de Munique e de Stanford sobre o impacto da avaliação standardizada na aprendizagem dos alunos. Mas temos muitas outras coisas sobre o multitasking, sobre como é que os jovens aprendem, sobre as melhores maneiras que hoje se conhecem de estudar uma matéria por si próprio, do estudante estudar a matéria, e eu julgo que isso pode ter interesse para vocês. Nós fazemos-lo com muito gosto, trabalhamos muito nisso, damos muita atenção à divulgação destes resultados, porque pensamos que a ciência e os dados, neste momento, são muito mais, têm muito maior qualidade do que tinham em meados do século XX e mesmo fins do século XX. Nós estamos num século novo e na educação pode ser também um século novo, e a ciência e os dados podem nos ajudar a melhorar a educação. Esta é a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a conversa, que foi tão interessante para mim. Foi excelente para mim também, professor Nuno. Boa iniciativa. Qual é o nome da iniciativa? Iniciativa Educação. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Muito conteúdo hoje com o professor Nuno Crato, direto de Portugal. Até o próximo episódio.